E se o maior segredo espiritual de John Wesley não fosse sua pregação? Mas o que ele fazia quando ninguém estava vendo? Existe um hábito espiritual que Wesley manteve durante anos, e muitos acreditam que foi isso que manteve sua alma viva espiritualmente. Fique até o final, porque o último hábito pode revelar por que tanta gente hoje vive espiritualmente cansada. Muita gente olha para John Wesley e pensa nas multidões, nas pregações, nos avivamentos, nas mensagens impactantes. Mas Wesley acreditava que sua força espiritual não vinha do público, vinha do secreto. Ele dizia que nenhuma pessoa consegue permanecer espiritualmente viva sem disciplina espiritual diária. E isso é algo que quase desapareceu hoje. As pessoas querem sentir Deus, mas sem rotina espiritual. Querem presença sem oração. Querem intimidade sem silêncio. Mas Wesley entendia algo profundo. A alma precisa ser alimentada diariamente. Por isso, ele criou hábitos espirituais extremamente fortes. Acordava cedo, orava por longos períodos, lia as Escrituras diariamente, jejuava regularmente e fazia isso mesmo quando não sentia vontade. Porque para Wesley, disciplina espiritual era mais importante do que emoção espiritual. John Wesley tinha um hábito que impressionava muitas pessoas: a busca na madrugada. Enquanto muitos dormiam, ele orava. E segundo relatos, existiam madrugadas em que Wesley passava horas sozinho com Deus, sem plateia, sem reconhecimento, sem distração, só oração. Porque ele acreditava que a madrugada revelava o verdadeiro estado espiritual de uma pessoa. E talvez isso explique por que hoje tantas almas vivem cansadas. O mundo moderno tirou o silêncio das pessoas. Tudo distrai, tudo ocupa, tudo consome atenção. Mas Wesley protegia o secreto, protegia o silêncio, porque entendia: uma alma sem profundidade espiritual se enfraquece rapidamente. E talvez o problema de muita gente hoje não seja falta de Deus, mas excesso de distração. Se você deseja voltar a ter uma vida espiritual mais forte, comente: eu preciso voltar ao secreto. E se inscreva no canal, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais os segredos espirituais de John Wesley. John Wesley não esperava sentir vontade para buscar Deus. Ele entendia que a disciplina sustenta a alma nos dias difíceis. E isso é poderoso, porque existem dias em que a emoção desaparece, dias em que a oração parece seca, dias em que o coração parece distante. Mas Wesley continuava, porque ele acreditava que quem permanece no secreto continua sendo transformado. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje: constância espiritual. Não apenas buscar Deus nos momentos difíceis, mas criar uma rotina espiritual verdadeira. Uma vida construída em oração, na Bíblia, no silêncio, na disciplina, na presença. Porque uma alma forte espiritualmente não nasce de um evento, nasce de hábitos diários. John Wesley não tratava a Bíblia como um detalhe da vida espiritual. Ela era o centro. Existem relatos de que Wesley lia as Escrituras diariamente com extrema disciplina. Mesmo cansado, mesmo viajando, mesmo enfrentando perseguições, porque ele acreditava que uma alma sem a palavra de Deus começa lentamente a perder direção espiritual. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas hoje. Muito conteúdo, muito barulho, muita distração.
mas pouca Bíblia. Wesley dizia que a mente humana é facilmente influenciada pelo mundo quando deixa de ser alimentada pela verdade de Deus. Por isso, ele protegia sua rotina espiritual com seriedade. Separava horários específicos, lia profundamente, meditava nas Escrituras, orava sobre aquilo que lia. E não fazia isso por religiosidade. Fazia porque entendia. A Bíblia mantém a alma sensível à presença de Deus. Talvez o problema de muita gente hoje não seja a falta de vontade de buscar Deus, mas falta de constância, porque profundidade espiritual não nasce apenas de momentos emocionantes, nasce da permanência diária. E Wesley compreendia isso profundamente. Enquanto muitas pessoas buscavam experiências rápidas, ele construía raízes espirituais fortes no secreto. Talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja tentando restaurar hoje em algumas vidas: o amor pela presença, o amor pela oração e o amor pela palavra de Deus. Porque quando uma alma volta a se alimentar espiritualmente, algo começa a despertar novamente dentro dela, devagar, silenciosamente, mas profundamente. John Wesley observava algo que o preocupava profundamente. Pessoas que falavam sobre Deus, mas já não tinham vida espiritual verdadeira, tinham aparência religiosa, tinham conhecimento, tinham palavras, mas faltava profundidade. E segundo Wesley, isso acontecia quando a disciplina espiritual desaparecia. Porque uma alma sem oração constante começa a enfraquecer, uma alma sem Bíblia começa a se perder, uma alma sem silêncio começa a viver dominada pelas distrações. E talvez esse seja um dos maiores problemas da geração atual. As pessoas estão conectadas o tempo inteiro, mas espiritualmente vazias, muita informação, pouca presença, muitos vídeos, pouca oração, muito entretenimento, pouco secreto. John Wesley acreditava que grandes homens e mulheres de Deus não nascem apenas de momentos emocionantes, nascem de hábitos espirituais construídos diariamente, dias silenciosos, orações escondidas, madrugadas, jejum, leitura da palavra. Porque são essas pequenas disciplinas que fortalecem a alma lentamente. Talvez hoje Deus esteja chamando algumas pessoas de volta para isso. Não apenas para sentir emoções espirituais, mas para construir uma vida profunda com Ele. Porque no final, o que sustenta uma alma não é apenas aquilo que ela sente, é aquilo que ela pratica continuamente no secreto. E talvez o verdadeiro avivamento que muita gente procura comece justamente nas pequenas disciplinas espirituais que foram abandonadas ao longo do caminho. No fim da vida, John Wesley deixou uma frase profunda: Deus faz grandes coisas através de pessoas disciplinadas espiritualmente. E talvez hoje, o Espírito Santo esteja chamando algumas pessoas de volta para uma vida mais profunda com Deus. Não baseada apenas em emoção, mas em permanência. Comente: Senhor, fortalece minha disciplina espiritual.